1 Pedro capítulo 2, verso 9. Você achou? Diga amém. Estamos diante de uma carta muito preciosa, escrita pelo apóstolo Pedro. Pedro foi um dos escolhidos pelo Senhor, fazia parte do colegiado do Senhor Jesus. De forma tão especial, foi agraciado, foi tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Sua primeira pregação em Jerusalém, praticamente quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Foi um mover de Deus. Pedro foi usado de forma especial pelo Senhor. E então ele escreve essa carta para assim orientar, instruir e até mesmo encorajar os irmãos ali na Ásia Menor, espalhado sobre aquela região, diante de uma ferrenha perseguição. Supostamente escreveu no ano 60 a 65, alguns teólogos apontam o ano 62 a 64 depois de Cristo. E é interessante que essa carta ela é recheada, é uma carta pastoral. Pedro tem esse cuidado, tem esse olhar pastoral, esse coração que de fato alcança o outro, o próximo. E por isso então ele se dispôs, se colocou nas mãos do Senhor para escrever essa carta. Essa carta trata da identidade cristã, também fala do sofrimento, da perseguição que os nossos irmãos ali estavam enfrentando, supostamente pelo imperador Nero. Fala também da santidade em prática, do testemunho em um contexto hostil e também da esperança futura. A grande ideia desta carta, eu pude aqui então colocar, é a seguinte: viva como estrangeiro neste mundo, firme na esperança, em santidade e perseverança, mesmo em meio ao sofrimento, porque Deus o chamou para uma vida nova, uma nova identidade em Cristo Jesus. Essa é a extração da grande ideia que eu pude pensar sobre a linha de pensamento de toda a carta, que vai do capítulo 1 até o capítulo 5. Pensando nesse capítulo 2, queridos irmãos, vamos ver então o apóstolo Pedro se debruçar e levar a consciência dos seus leitores para eles abandonarem o pecado de relacionamento, deixarem para trás então aquilo que estava penalizando ou poderia penalizar a igreja, a comunhão, a unidade. Deixar a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e até mesmo a malícia, e desejar o puro leite racional da palavra para crescerem mais e mais em Cristo Jesus. Pedro, ele descreve Cristo como a pedra viva, rejeitada pelos homens, está aqui no verso 4, mas acolhida e preciosa para Deus. E o próprio apóstolo afirma que os cristãos também são pedras vivas, edificados como santuário espiritual para exercerem o sacerdócio santo, como ele deixa claro aqui nesse verso 5. Por isso, queridos irmãos, Paulo ele vai discorrer, quando ele chega no verso 9, onde nós vamos debruçar nessa noite, ele fala da nossa identidade em Cristo. A nova vida em Cristo nos traz uma identidade, uma nova identidade. Depois ele fala sobre o respeito às autoridades, onde nós devemos nos submeter às autoridades, não por causa deles, mas por causa do nosso Senhor. E fala também do sofrimento injusto que nós enfrentamos nessa terra, neste mundo. É que quando nós suportamos por amor a Deus, nós seguimos o exemplo do nosso Senhor Salvador Jesus. Por fim, eu quero então agora pensar com vocês no verso 9. Quero fazer a leitura e logo em seguida vamos pensar sobre a nossa identidade em Cristo.
Diz assim então o verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler toda a igreja, por gentileza, vamos lá? Quando nós nascemos, nós recebemos um registro. Civilmente, todos nós temos um RG, um número. Também temos um CPF, um número. Pensando dentro da doutrina do homem, a antropologia, também somos identificados. Tem duas correntes teológicas, identificando que o homem é feito por matéria, corpo, alma e espírito. A segunda corrente aponta que o homem é feito por matéria, e alma e espírito são sinônimos. Também nós, seres humanos, segundo a ciência aponta, que nós também temos e somos feitos por razão, emoção e volição. Ou seja, temos condições de decisão, tomada de decisão. Mas não é isso aqui que o próprio apóstolo está tratando. Pedro está falando da identidade em Cristo, da identidade espiritual, mostrando que todos aqueles que foram alcançados pela graça, que têm uma nova vida em Cristo, que nasceram de novo, que foram recriados, gerados novamente, têm uma nova identidade. E é interessante que a primeira informação que Pedro deixa claro é que nós somos uma raça eleita. Talvez a sua tradução seja NAA, geração eleita. Somos eleitos do Senhor. Quando Pedro escreve essa carta, ele já deixa claro, no verso 1 e 2, ele diz que escreve essa carta para os eleitos, forasteiros, da dispersação, no Ponto, na Galácia, Capadócia, na Ásia, na Bitínia. No verso 2 ele confirma, eleitos pela presciência de Deus, segundo a presciência de Deus. Mas Lu, como se dá essa eleição? Bom, irmãos, nós não sabemos. Nós não temos, de fato, algo concreto, é uma descrição que perpassa a história, como Deus elege o seu povo, porque nós sabemos que Ele elege. Paulo trabalha isso muito bem em Efésios capítulo 1, no verso 4, que antes da fundação do mundo, fomos escolhidos no Senhor, escolhidos para estar diante dEle, em santidade, e de maneira perfeita, irrepreensível. Assim Deus nos escolheu. Que privilégio é o nosso, de sermos escolhidos pelo Senhor, que éramos nós, sem valor, sem rumo, sem direção, pobre, nu, cego, sem Cristo no mundo, caminhando para o inferno, condenado à morte eterna. Mas assim, aprove ao Senhor, irmã Márcia, nos escolher na eternidade. E assim, nós, o seu povo, como no Antigo Testamento, Deus escolheu uma nação para ser este povo, para ecoar a sua mensagem. Deus também nos escolheu no século 21 para o louvor da sua glória. E aqui estamos nós, enquanto eleitos de Deus, povo de Deus, geração eleita, raça eleita, eleita em Cristo para o louvor da sua glória. E aqui está a minha e a sua identidade. Nós somos eleitos em Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Você pode levantar sua mão e dar glória? Você é eleito, você é eleita, e você deve se regozijar. Você deve ter essa convicção
E você que adentrou a este templo, ou você que vai nos assistir essa mensagem posteriormente, entenda uma coisa: se você ainda não foi alcançado pela graça, se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, Deus está te dando essa oportunidade de ouvir que Ele te elegeu antes da fundação do mundo para o louvor da glória dEle. Uma segunda informação que Pedro deixa claro da nossa identidade é que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real. É interessante que o sacerdote no Antigo Testamento, Márcio, ele tinha uma função. Ele representava os homens diante de Deus, em louvor e adoração, como também apresentando sacrifício mediante o pecado do povo. Então, o sacerdote tinha essa representatividade diante de Deus, representar os homens, para adorá-lo, para exaltá-lo, apresentar sacrifício de louvor e adoração a Deus, como também para a remissão, irmã Sônia, dos seus pecados, do pecado do povo. Porém, em Cristo, louvado seja o nome dele, do Senhor Jesus, que agora temos acesso ao Pai. E é interessante que Paulo deixa isso claro, escrevendo na sua primeira carta ao seu filho Timóteo, no capítulo 2, verso 5, que temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus homem, é o único mediador. Quando Paulo escreve aos Romanos também, no capítulo 5, no verso 2, deixa claro que nós temos agora acesso à sala do trono de Deus, mediante a graça. Paulo deixa claro, escrevendo, irmão Liésio, a Tito, no capítulo 2, no verso número 11, que assim aprove a Deus manifestar a sua graça para salvar os homens. E a graça de Deus encarnada é o seu Filho amado Jesus Cristo, o Logos de Deus, a palavra. E agora nós temos acesso. Não precisamos mais de ninguém, de nenhum homem, para ter acesso ao Pai. Temos acesso livre, porque Cristo nos deu acesso mediante este novo e vivo caminho, mediante o sangue dele que foi vertido na cruz do Calvário. Os irmãos podem dar glória? Os irmãos podem falar graças a Deus, obrigado Senhor Jesus. Quando Pedro fala sacerdócio real, apontando que nós temos aquele que é Rei dos Reis, aquele que está acima de tudo e de todos. Agora temos um rei, servimos a um rei, fazemos parte desse reino, somos os seus súditos. Além de sermos sacerdócio, também somos este que pertence a um rei, e agora somos representantes desse rei no mundo. Temos uma identidade, nação escolhida por Deus, geração eleita, mas também sacerdócio real em Cristo Jesus e para a glória de Deus Pai. Você tem acesso ao Pai. E você também representa Cristo, Rei dos Reis, aqui na terra. Enquanto súdito, fazendo parte deste reino, você deve representar a Cristo muito bem aqui na terra, para o louvor da sua glória. Sacerdócio real. Uma terceira informação que Pedro deixa claro sobre a nossa identidade é que nós somos uma nação santa. Uma nação santa. Ou seja, assim como Deus fez com Israel, assim também fez conosco. A ideia de santo é separado. O Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Paulo vai tratar isso muito bem lá em Colossenses 4.
no capítulo 1, no verso 13, que estávamos dominados pelo império das trevas. Mas o Deus Todo-Poderoso rompeu com as correntes que nos prendia. E então, de forma tão gloriosa, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, o seu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, o preço que Ele pagou, Ele nos tira das trevas e nos traz para a sua maravilhosa luz. E é interessante que o próprio João registra a fala do Senhor Jesus, no capítulo 8, no verso de número 12, quando o Senhor Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará mais nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Somos separados, irmão. Deus nos alcançou e nos separou. Não somos mais escravos do pecado. Temos uma nova vida, uma nova identidade. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Fomos recriados e recebemos essa nova identidade. Você é santo. Você é santo. Você é santa. Você é santa e você precisa ter essa consciência de que Deus lhe separou, lhe tirou das trevas, e agora você está na luz, e você precisa viver na luz, e você precisa brilhar na luz, e você precisa fazer aquilo que é do agrado de Deus, a vontade dEle, para o louvor da sua glória. Temos uma nova identidade, e por isso devemos estar fundamentados na vontade de Deus. No capítulo 5, Paulo deixa claro, escrevendo aos seus irmãos ali em Éfeso, no verso 1 ele diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. No verso 8 ele diz: pois outrora ereis trevas, porém agora sou luz do Senhor, andai como filho da luz. No verso 15, o terceiro mandamento que ele deixa claro: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, tolos, e sim como sábios. E o verso 17, 18, que todos nós conhecemos: e não vos conformeis com este mundo, o quarto mandamento, não vos embriagueis com vinho, aonde há contendas, mas vos enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Abandone a velha vida. O velho homem tem que estar no sepulcro, a velha mulher deve estar no sepulcro, e o novo homem deve ressurgir em Cristo. Uma nova mulher deve ressurgir em Cristo, viver em santidade, viver para a glória de Deus, brilhar a sua luz, resplandecer a sua glória, ser como astro, ser alguém segundo o coração de Deus, imprimir o caráter de Cristo em suas ações, em seu comportamento. O mundo precisa ver Cristo, não você, mas Cristo por meio dos seus atos, suas ações, por meio da sua vida. Lembre-se que Deus lhe separou, Ele lhe alcançou, você é eleito, eleita do Senhor, você tem acesso a Ele, para ter essa relação com Ele, se relacionar com Ele, ter intimidade com Ele, por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. Mas também Ele te separou, para você viver a vida de santidade. Santidade, a vida de santidade, aponta para uma vida que de fato reverbera aqueles que são salvos e lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Quem foi alcançado, que tem a nova vida, não vive de qualquer jeito, não vive de qualquer forma, não vive para si, mas vive para a glória de Deus, vive como filhos da luz, não mais como filhos das trevas. Você crê nisso? Então diga amém. Então fale: eu preciso viver a vida de santidade, pois essa é a vontade de Deus para a minha vida. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, Pedro deixa claro o seguinte: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo.
sede santos porque eu sou santo. Pedro lança mão do Antigo Testamento, Levítico capítulo 11, verso 44 a 45, e no capítulo 19, verso 2, onde a ordem de Deus é para o povo de Israel: sede santos porque eu sou santo. A ordem de Deus para mim e para você é: sede santo porque eu sou santo. Tem que viver a vida de santidade, que marca a vida do novo homem, da nova mulher, a identidade daqueles que servem ao Senhor Jesus. Amém? E por fim, a quarta identidade que Pedro deixa claro aqui neste verso é que nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos um dono, não estamos ao léu no mundo. Nós temos um Senhor, nós temos um Rei, nós temos um Salvador, nós temos um Criador, nós temos um Redentor, nós temos um Pai, aquele que podemos chamar de Pai, Abba, Pai, Paizinho. Nós temos aquele que é majestoso, glorioso, poderoso, excelso, magnífico, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o Deus todo-poderoso, soberano, criador de todas as coisas. Nós temos um dono, você tem um dono, você tem um dono, e é este Deus todo-poderoso que diz para mim e para você nesta noite: você tem uma nova identidade, você é de propriedade exclusiva minha. Você é de propriedade exclusiva minha. Você não está solto por aí. Você não é mais órfão. Por isso que a gente não pode mais usar a expressão, né, Márcio? Estou solto na pirambeira. Estou solto na vala. Não temos mais essa forma de pensar, não podemos mais agir assim, longe de nós, porque nós temos um dono, nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Você pode dizer para o seu irmão, para a sua irmã: você tem um dono. Fala aí bem alto para ele e para ela: você tem um dono. Queridos, nós temos uma identidade. Quando a tristeza vier, lembre-se que você tem um dono. Quando a aflição da vida vier, irmã Marlene, lembre-se que a senhora tem um dono. Quando você olhar para um lado e para o outro e falar assim: cadê os meus amigos? Cadê a minha família, meus familiares, meus irmãos em Cristo? Ei, para com isso, você tem um dono. Eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho propriedade, eu não tenho trabalho, eu não tenho. Você tem sim, você tem um dono. O Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Aquele que, operando Ele, ninguém impedirá. Ele é Deus e não há outro além dEle. Você tem um dono, nós temos um dono. E você precisa ter convicção, Raquel, dessa identidade em Cristo Jesus. Você nasceu de novo? Posso ouvir um amém? Você nasceu de novo? Lembre-se que você tem uma identidade. Você é eleito do Senhor, eleita do Senhor. Você é sacerdócio real. Você é separada por Deus. E por fim ele declara: você é meu, você é meu, você é minha. Bom, que maravilha. Temos uma identidade e temos convicção. Em missionário Léo, em missionário Jefferson, em Léo Nardo. Tem dois Leonardo na igreja. Léo 1 que chegou primeiro e Léo 2. Em Nado, temos uma identidade. E agora, Tiagão, temos convicção da nossa identidade. Mas será que Deus nos escolheu por escolher simplesmente? Agora vem um propósito.
pelo qual o Senhor nos escolheu. E o propósito, Pedro deixa claro. Deus nos escolheu, irmãos. Nos deu uma identidade, uma nova identidade por meio de seu Filho amado Jesus Cristo, a fim de proclamar as suas virtudes. Daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nada é por acaso. Deus tem um propósito para você. Deus tem um plano, um projeto para fazer na sua vida e por meio dela. Não é por acaso que Deus lhe deu uma identidade por meio de seu Filho amado Jesus Cristo. Não é por acaso. Você não está aqui por meio de uma explosão. Porque você veio do macaco. Essas teorias que são criadas aí, mundo afora, e que perpassa geração em geração. Não! Somos um projeto de Deus. Paulo deixa claro, em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós somos obra de arte de Deus. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Por isso você foi salvo para servir. Você foi salvo para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Evidenciar o amor, a misericórdia, a bondade, a paz, a longanimidade. Ser uma bênção nas mãos do Senhor, um instrumento poderoso para servir ao próximo, servir à igreja, servir na sua casa, seu cônjuge, seus filhos, seus pais, servir a sua comunidade, seu bairro, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus funcionários, seus patrões. Você precisa ser sal, você precisa ser luz, você precisa anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O seu dono, o meu dono, o nosso dono nos diz: ei, anuncia as minhas virtudes. Você não pode ficar com os braços cruzados. Ei, vamos acordar, irmãos. Até quando vamos viver para nós mesmos? Achei interessante, quem estava hoje pela manhã, a fala do pastor Abraão Neto. Ele trouxe o conceito, no original do grego, servo. Os irmãos já conhecem, estudamos aqui. Que significa doulos, escravo. E ele falou algo interessante, que a gente já sabe também, só para relembrar. O escravo não tem vontade própria. Ele faz o que o seu senhor manda. Mas é interessante o quanto a gente não faz aquilo que o nosso Senhor manda. A gente faz sempre o contrário. Porque a nossa humanidade, a nossa natureza caída, a todo momento quer prevalecer. Você não foi na quinta, perdeu o estudo, onde nós nos debruçamos na palavra e juntos pensamos ali sobre a luta entre a carne e o espírito. E quem está mais forte vai prevalecer. Foi bom, houve confissão de pecado. Gente abrindo o coração e falando aquilo que fazia. Foi bom, que foi um tempo maravilhoso, onde Deus trabalhou na nossa vida. Por meio do testemunho dos irmãos, a gente vai ouvindo, vai falando: Senhor, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar. Hoje o preleitor da nossa associação, pastor Raimundo Gutglobes, pastor da primeira igreja batista em Una, nosso segundo vice-presidente da nossa associação, ele pregou exatamente o texto que minha querida esposa pregou no sábado passado. Efésios capítulo 4, verso 13. Onde a grande ideia daquele verso é que nós devemos chegar à estatura perfeita de Cristo Jesus. E pense em um homem que é um exemplo de vida para mim, particularmente, um homem de Deus.
E ele no púlpito perante todos. A sua esposa estava lá. As ovelhas de Cristo que ele pastoreia também, parte, estavam lá. E diante da gente ele falou, as irmãs estavam lá e ouviram. Eu preciso melhorar. Eu luto todos os dias para alcançar este propósito, este objetivo. E é isso, Paulo fala sobre isso. Filipenses capítulo 3, a partir do verso 12, a ideia de prosseguir, de se esforçar, de deixar as coisas que para trás ficam e avançar, para viver essa nova vida em Cristo. Você não tem mais vontade própria, para com isso. Não quero não. Não vou fazer não. Não dá para mim não. Já passou meu tempo. Vou falar uma coisa para você. Quem é seu dono? Quem é que manda em você? Quem é que dita na sua vida? E aqui eu estou sendo mais firme, para entendimento seu, compreensão sua. Se você declarar o que Paulo declarou, você vai sempre fazer isso para o general, para o nosso comandante, para aquele que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, para o nosso dono, bater continência. Pois não, Senhor, esse-me aqui para te servir. Gálatas capítulo 2, verso 20, os irmãos sabem de cor, que eu amo esse verso. Não vivo mais eu, já estou crucificado com, não vivo mais, mas Cristo vive em, e a vida que eu vivo hoje, vivo pela, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Eu também não queria não, estar na liderança da ordem. Eu falei, vou ajudar em um outro ambiente, em uma outra forma, de uma outra forma. Eu não esperava de meu nome ser um dos primeiros a ser citado. Eu não esperava. O que é que eu fiz? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Vou ter a honra de novo de servir aos meus pastores. Não é fácil não. Mas eu vou ter a honra de mandar mensagem de novo, de ligar, de convocar, de resolver questão de documentação, de ir para cá, para lá, para aqui, acolá. Gente, que honra! Eu saio de lá pensando, meu Deus, como nós somos pequenos na nossa maneira de pensar, egoísta, só quer para a gente, só quer coisa boa para a gente, só quer o melhor para a gente, só quer fazer aquilo que realmente a gente quer fazer. Minha irmã, para com isso, você tem dono. Você não pode de forma alguma deixar que a sua vontade prevaleça. Quem é o seu Senhor? Quem é seu Salvador? É Jesus? É Jesus? Então acabou, porque as correntes que estavam ali escravizando do pecado, do mundo, de Satanás, foram rompidas pelo poder da ressurreição de Cristo. Cristo manifestou o seu poder sobre a sua vida, e você hoje tem uma nova vida, e agora, resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, você tem uma missão. Nós temos uma missão de anunciar as virtudes de Deus, de pregar o Evangelho, de fazer discípulos. Não podemos mais cruzar os braços. Precisamos trabalhar, precisamos produzir. Meninas, eu não sei vocês, mas eu esperava hoje pela manhã, pastor Oswaldo, levantar daquele banco, um casal jovem para servir a primeira igreja batista em Maraú. Na minha mente ia levantar um casal jovem. Aí levanta um casal, praticamente a idade do irmão Zé e da irmã Lia, para se colocar como missionário para servir Maraú. Eu fiquei olhando assim, meu Deus, cadê os jovens? Com todo o respeito, o pastor dele até brincou, replicou, ele nem sabe disso, nem aqui ele está. Que eu brinco, temos a aposentadoria por tempo de trabalho. Mas ninguém se aposenta do reino de Deus.
E aí, pastor Derek que gosta de brincar, ele é brincalhão. Casal lá, sabe, quase arrastando, hein, Lu, capengando. Aí o pastor Derek falou: olha, eles não são assim não, são mais animados. Porque eu olhei e falei: meu Deus, como é que eles vão conseguir no tempo de hoje? Porque a mente dos idosos está um pouco ainda para trás, pensando em algumas coisas lá atrás que funcionou, que deu certo. Não, é a nossa geração, é a juventude que deve pegar a experiência dos mais experientes, trazer para nós e viver o tempo de hoje, sem negociar os princípios. Hoje eu abro mão, porque eu estou em outro tempo, não estou mais no tempo da irmã Carmecil, já passou, da irmã Nalva, já passou, dos irmãos que estão nos visitando aqui, ó, são idosos, já passou o tempo, eu estou em outro tempo agora, aqui ó, eu vou me enquadrar no tempo, mas aqui eu não vou abrir mão, ó, aqui eu não negocio de jeito nenhum os princípios da palavra, amém, igreja? Vamos pregar o evangelho. Eu preciso da sua ajuda. Coopere. Jó, as mulheres precisam de você, Jó. Que apelo, hein, Jó? Domingo de noite, pastor, no dia 30 de novembro, de amanhã a 8, vai ser a eleição da MCM. Fica mais um ano, Jó. Brincadeiras à parte, mas se nós não temos responsabilidades, e ela mesmo testemunhou hoje no carro, em nossas mãos, a gente foge pela tangente. É sério. Se você não tem responsabilidade na igreja local, nem que seja para pegar uma vassoura para ajudar a irmã Lia, ou um copo que está no chão, você, ó, vem, cultua, vai para sua casa, e quando dar vem, quando não dar não vem. Não se envolve no reino. Júnior, fica em pé, Júnior. Olha todo mundo para trás, aquele jovem ali. Jovem não, adolescente, né? Um dia desse, pode sentar, Júnior. A irmã Lia me abordou aqui na igreja. Pastor, glória a Deus pela vida de Júnior. Ele passa na casa da irmã Lia para pegar a chave para abrir a igreja, irmãos. Júnior, já pedi para você abrir a igreja alguma vez? A irmã Lia pediu, já pediu alguma vez para abrir a igreja? Espontâneo. Ele tira o casofilaço. Prestou atenção? Eu oro aqui, ele vem de lá para cá, tira o pedestal, sem ninguém mandar. Particularmente eu chego para ele e agradeço. Obrigado, meu filho. Tu és uma bênção de Deus. Eu te pergunto, e você? O que é que você tem feito pela sua igreja local? Vamos ficar fugindo das nossas responsabilidades? Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Se a gente quer ganhar este bairro, essa cidade para Cristo, precisamos unir a nossa força. Um projeto grande tem que ter muita gente. Para mim realizar um projeto grande sozinho eu não vou conseguir. Eu vou precisar da sua ajuda. Porque o que você recebeu, eu não recebi do Senhor. O dom que Deus lhe deu, a graça que Deus lhe deu, o sopro de Deus sobre a sua vida, eu não tenho. Eu não posso ficar nas finanças, porque é antiético o pastor ficar nas finanças. Longe de mim ficar na secretaria, ser um secretário. Lá na ordem, todos os pastores saem correndo. Quando a parte dá, porque a gente sabe, minha letra não é bacana, eu preciso ter consciência disso. E eu não posso ser o pastor, presidente, ser o secretário da igreja, o primeiro e segundo secretário. Aí a gente vai mobilizar quem? As mulheres. Letra bonita, né, Tony? Uma letra diferenciada. Mulheres são mais atenciosas, cuidadosas, têm um ouvido aguçado, consegue ouvir atrás da parede. Brincadeiras à parte, meninas, mas consegue ouvir coisas que a gente não sabe, e precisa de mulheres assim, porque o pastor fala muito e precisa ter um ouvido aguçado, né, Márcio? Para ouvir a gente falar e anotar tudo. A gente precisa da sua ajuda na liderança. Cadê os jovens para liderar a juventude? O Ministério do Louvor.
Ministério da Família. Ei, vamos abraçar a causa, vamos caminhar juntos, porque é nosso papel, é nossa missão, é o projeto de Deus para mim e para você, anunciar as suas virtudes. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé para a gente orar? Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, palavra de encorajamento, palavra de ânimo, palavra de direção, ó Pai. Eu sei que vai passando o tempo, a gente vai esmorecendo na fé, na caminhada cristã, no serviço prestado ao Senhor, ao Teu reino, à igreja local. São grandes os desafios. O desânimo vem a tristeza, vem a angústia, vem o sofrimento. Já basta tudo que a gente passa em casa, na família, no casamento, nas finanças, no trabalho. Ainda temos que enfrentar os desafios na igreja local. Mas, ó Pai, somente o Senhor pode reavivar, Senhor, esta chama. Somente o Senhor pode, do mais profundo do ser do meu irmão, da minha irmã, e curar, Senhor, e libertar, lançar por terra, Senhor, aquilo que ainda está no seu coração, está impregnado na sua alma do passado, que feriu, que machucou, uma palavra, uma ação, uma atitude, um comportamento, uma castração, frustração. Pai, no nome do Senhor Jesus, lança isso por terra, Senhor, e faz do meu irmão, da minha irmã, um vaso santificado, idôneo para o uso do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, toca nesta vida, Senhor, atiça este fogo no coração, faz arder, faz queimar este coração de desejo por Ti, desejo pela Tua palavra, em viver, pregar, em fazer a Tua obra, cumprir a Tua missão, em anunciar as Tuas virtudes. Ó Pai, eu sei que o tempo é um tempo difícil para todas as igrejas, mas nós cremos, eu creio, num avivamento, Senhor, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa cidade. Eu creio, nós cremos, Senhor, no mover sobrenatural do Senhor, a unção do Teu Espírito sendo derramada, jorrada sobre o Teu povo, sobre esta igreja, Pai, e o mover sobrenatural do Senhor para evangelizar, para pregar o Seu Evangelho, para assim, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vidas, cuidarem de vidas, ajudarem vidas, porque uma vida transformada transforma a outra, uma vida curada cura a outra, uma vida liberta liberta a outra, uma vida abençoada abençoa a outra. Faz isso, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós cremos nesse novo tempo para Sinai. Nós cremos, ó Pai, neste avivamento para Sinai. Nós cremos, ó Pai, no mover sobrenatural do Senhor para esta amada igreja, para a membresia desta igreja, para os congregados desta igreja, para os visitantes desta igreja. Nós cremos e vemos pessoas se rendendo a Teus pés, confessando a Ti como o único, suficiente Salvador. Nós cremos nesse novo tempo para esta amada igreja, pessoas servindo, Senhor, se colocando à disposição, sendo instrumento poderoso em Tuas mãos para ser usada para abençoar a igreja local, para abençoar vidas, pessoas, e a gente, nós, o Teu povo, a raça eleita, Pai, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, cumprir o Teu propósito, cumprir a Tua missão de pregar o Evangelho. Eu rogo a bênção do Senhor sobre a vida do meu irmão, eu rogo a bênção do Senhor sobre a vida da minha irmã, sobre o seu casamento, o seu lar, sua casa, seus filhos, seus pais, seus sonhos, seus projetos, sobre seu empreendimento, Pai,
para o seu trabalho, aonde ele pisar a planta do vosso pé, venha ser um lugar abençoado por ti, aonde ela pisar a planta do vosso pé, que o lugar venha ser abençoado por ti. Se há enfermo, cura nesta noite. Se há enfermo na alma, no corpo, na mente, cura nessa noite, espiritualmente, cura nessa noite, Pai. E que essa semana seja uma semana de bênção, de milagres, de maravilhas, de coisas extraordinárias da parte do Senhor sobre o teu povo, a tua igreja, para o louvor da tua glória. Assim, ó Pai, eu invoco a bênção do Senhor sobre eles. Que teu amor continue sendo derramado sobre os seus corações. Que a tua graça, Senhor Jesus, continue envolvendo o teu povo, a tua igreja. E que teu Espírito venha ser pleno na vida de cada um deles. E assim nós queremos orar e agradecer por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém?